ponto o plano de contingência pode amenizar os impactos do tarifaço de Trump contra o governo Lula, né? E o Brasil como um todo. E, para isso, eu vou receber agora no Morning Show o doutor em política, Bruno Garchag, meu amigo Bruno Garchag, que está aqui se juntando a nós no palco do Morning Show e vai, com certeza, agregar e muito. Já para a primeira pergunta, eu vou acionar a Jess Peixoto aqui, pode ser? Então, vai que é sua, Jess, pode ser, tranquilo? A gente já... Vamos analisar geral aqui. David, mano, vamos com o Mano. Posso trazer, grande Bruno, dia, Bruno, prazer te rever, fazia alguns anos que a gente não se via. Eu queria entender a tua visão sobre esse momento de crise dos organismos multilaterais. A gente vê a imposição de tarifas por parte do governo americano balançando o jogo do comércio internacional e o Brasil parece completamente perdido nesse jogo. A gente não aproveitou a onda de globalização do fortalecimento dos organismos multilaterais e agora continuamos parecendo sem saber lidar e sem conseguir abrir o Brasil para a cooperação internacional nesse novo contexto. Qual a tua leitura a respeito dessa tendência de fechamento do comércio brasileiro para o mundo? Bom dia a todos, bom dia, Mano. Muito tempo que a gente não se vê mesmo. Eu tinha cabelos pretos ainda da última vez que nos encontramos. Mas vamos lá, são muitas perguntas numa só. Primeiro, em relação às instituições internacionais, e não só aos governos, há um problema de, em parte, desagregação, em parte, uma perda de identidade dessas instituições que foram criadas com uma finalidade específica, e a própria mudança ideológica que acabou sendo incorporada no comando dessas instituições fez com que essas instituições acabassem perdendo a sua, digamos assim, a sua essência original. E nós estamos vivendo, de fato, num período de desordem política, não é novidade na história da humanidade. A novidade na história da humanidade são períodos de calmaria, então a única certeza que a gente tem é que o mundo estará bagunçado por mais tempo do que organizado, e com a ascensão de novas forças políticas em países importantes, essas instituições acabaram tendo problemas sérios, porque no comando dessas instituições havia uma visão política muito bem consolidada e os países, como no caso dos Estados Unidos, sob a presidência Trump, tentando quebrar resistência, tentando enfrentar problemas na visão, obviamente, do Trump, e isso cria, obviamente, um descompasso. Junto com isso, aí tem um problema da imigração em massa, tem um problema de crises econômicas e políticas internas dos países. Então a gente tem um quadro geral que se apresenta hoje muito, muito complicado e sem uma solução à vista. Independentemente da questão ideológica em si, a gente vive num período de crise política, de crise institucional, mas eu acho que, quer dizer, na minha visão, usando não só a ciência política, a filosofia política, mas também psicologia política e neuropolítica, eu acho que há, primeiro, um problema de desordem que antecede a política. Então, em períodos em que as sociedades se encontram numa desordem individual, é natural que as instituições acabem representando essa deterioração de alguma forma. Então, no fundo, a gente está discutindo as consequências de um problema que antecede a própria questão política em si. No caso do Trump, especificamente, o livro que explica a conduta do Trump foi escrito por ele mesmo, chamado A Arte da Negociação. É um livro que ele escreveu quando ainda a sua atividade era restrita ao meio empresarial, e o que ele faz nesse livro é explicar a forma dele fazer negócio, e ele acabou levando essa forma de negociar para a política no primeiro mandato, e nesse mandato que ele está usando essa forma de uma maneira mais contundente. Então, basicamente, o que o Trump faz numa negociação política é aumentar ao máximo a tensão, fazer exigências elevadas e imprevisíveis, manipular a percepção pública com mensagens simples e emocionais e, por fim, forçar o outro lado a ceder diante do caos. Então, o tarifaço contra o Brasil não é novidade. A gente já está acompanhando aqui que parceiros antigos dos Estados Unidos sofreram primeiro
com esse tarifaço. No fim das contas, quer dizer, o tarifaço é uma política econômica protecionista do Trump, que eu não estou fazendo juízo de valor, estou apenas descrevendo o fenômeno, e isso já estava claro desde o primeiro mandato, nunca foi algo disfarçado, pelo contrário. Então ele está cumprindo aquilo que prometeu. O grande problema é que os países, de forma geral, e os empresários, de forma particular, não se anteciparam a esse cenário. Não se antecipando a esse cenário, todo mundo está sofrendo consequências imediatas desse tarifaço ou desse aumento recente do tarifaço contra o Brasil. É isso aí, Bruno Garchagen. Eu vou com o David de Tarso agora para a próxima pergunta. Vamos lá. Não, Bruno, acho que a pergunta que fica é, nesse momento, porque diante de tudo que a gente já viu, né? De que forma que o governo brasileiro, então, deve dialogar em relação ao Donald Trump? Porque ler o livro dele muitas vezes não adianta, né? Mas a gente tem algumas coisas também a oferecer, como, por exemplo, as indústrias que têm potenciais e que ficaram nessa lista de exceção. Será que uma ligação do nosso presidente, colocando isso à mesa, dizendo, olha, vocês também precisam da gente, claro que a gente é nanico diante dos Estados Unidos, mas colocando à disposição e dizendo, tá, eu vou amenizar também o discurso em relação à desdolarização, enfim, o que pode ser colocado à mesa de maneira prática para que a gente reverta essa situação? Bom, eu discordo da premissa da sua pergunta, dizendo que não importa entender como a cabeça do Trump funciona, porque é que é isso difícil entender, né, na verdade. Não, está explicado, entendeu? Quer dizer, do ponto de vista psicológico não é esse o caso, mas do ponto de vista de atuação política, o livro explica tudo. Então, existe na política algo que você pode fazer para se antecipar a eventuais ou possíveis decisões de um líder político nacional ou internacional. Existe depois você enfrentar já de forma atrasada aquilo que está posto. Tá? Dito isto, e respondendo a sua pergunta, quando o Trump publicou aquela primeira carta dizendo que aumentaria as tarifas para 50% e fazia uma série de exigências ao governo brasileiro, eu não me lembro de nenhuma notícia que descrevia uma vontade ou uma reação imediata do governo brasileiro de atender as condições. Eu não estou dizendo nem a questão da anistia, a questão política, mas havia na carta condições econômicas que o Trump colocou de forma muito clara. E aqui eu estou descrevendo o que aconteceu, não estou dizendo que o Trump está certo ou está errado. Tá? Essas condições que foram colocadas na carta, se o governo brasileiro talvez tivesse logo tentado negociar, talvez a situação estivesse um pouco melhor. Mas o grande problema é que o aspecto econômico para o Trump é um aspecto fundamental e esse aspecto não pode ser subestimado, tanto é que ele tarifou muitos países. Mas tem uma questão política que o Trump, de forma muito inteligente, acabou usando o governo atual e a situação política do Brasil, incluindo as decisões do STF, as decisões autoritárias do STF. Ele usou o contexto político, o cenário político como um todo, como justificativa, e o Bolsonaro como motivo. Então foi uma tacada de mestre do ponto de vista político, porque ele usou dois adversários a seu favor, porque no fundo essa situação favorece os Estados Unidos e não exatamente o Brasil. Se o objetivo do Trump fosse apenas ter uma posição política para defender ou valorizar um aliado, no caso do Bolsonaro, bastaria que ele usasse a lei Magnitsky contra os ministro do Supremo e também contra membros do governo federal, começar o presidente da República. Mas não foi só isso que ele fez. Aliás, a lei Magnitsky ainda está no âmbito dos ministros do Supremo e o entorno aí, também não ficou claro na carta, e não avançou ainda para membros do governo federal. Por fim, eu acho muito difícil que o governo brasileiro agora, nesse momento, queira... quer dizer, tem a margem de manobra para negociar, porque os termos foram propostos pelo Trump e o governo brasileiro acabou comendo bola por um lado e, por outro lado, a posição do Trump é uma posição bastante intransigente. Eu não vejo de forma imediata uma saída por meio de uma negociação. O que o governo federal vai tentar fazer
é o que anunciou, né? Um pacote de ajuda às empresas exportadoras para os Estados Unidos para tentar minimizar o problema de alguma forma. Só que vai ter consequências políticas e econômicas muito sérias. Vai ter uma pressão fiscal, vai ter um aumento do risco do país e vai ter um efeito limitado e distortivo sobre a economia, além do risco inflacionário. Então, uma série de consequências, André. É isso aí. Obrigado demais, Bruno Garchaga. A gente conta com você até aqui presencialmente qualquer dia desses. Obrigado demais, sempre esclarecedor, sempre agregando e muito. Obrigado pela presença.